prontinho, vamos lá, acho que não vai chegar mais ninguém. A ideia desse segundo momento síncrono era justamente para poder tirar as dúvidas dessa semana, né? Do que já foi passado, tá? Tirar as dúvidas e, de repente, passar mais alguma coisa para que vocês tenham mais essa semana, né, essa próxima semana, para ver o restante dos vídeos. Ainda vão ser adicionados alguns com uns complementos, tá? A parte de quantidades, por exemplo, para que vocês possam fazer as atividades. A ideia da atividade é justamente desenvolver aquilo que foi mostrado, tá? Então, eu vou compartilhar a tela para fazer aqui algumas demonstrações a respeito da parte de quantidade. Seria bem interessante que alguém tivesse acompanhando e fosse tirando as dúvidas, porque a parte mais pausadamente, com calma, eu vou mostrar nas aulas gravadas, tá? E gostaria de deixar os momentos síncronos para ser, de fato, um momento mais interativo, tá? Então, se alguém puder, estiver acompanhando, tiver dúvidas a respeito do que foi mostrado, seria até melhor, tá? Caso não, a gente faz um momento síncrono mais curto, tendo em vista que tem poucas pessoas, e aí vocês vão aguardar, né, o restante aí das aulas. São basicamente poucas, porque eu vou disponibilizar para vocês a exportação aí do orçamento completo para que vocês possam reproduzir, tá? E vocês vão basicamente preencher com as quantidades e depois fazer a exportação deles, tá? Então, esse daqui foi o que eu mostrei nas outras aulas. O princípio de buscar a composição na base de dados e trazer para dentro do orçamento é basicamente o mesmo, tá? Por isso que eu tinha meio que deixado em aberto aqui os demais capítulos e fiz essa elaboração por aqui já, tá? Para justamente mostrar como seria esse formato aí completo do orçamento, certo? Eu vou disponibilizar, né? Posso disponibilizar aí esse arquivo completo, pode ser em Excel, para que vocês tenham esse trabalho aí de buscar esses códigos na base de dados, tá? E trazer aí para dentro do orçamento de vocês. Tendo em vista que vocês terão os códigos, né? Eu vou fornecer aqui o Excel, eu vou estar mostrando, vocês podem, por exemplo, copiar o código, e aí vocês, para adicionar no orçamento de vocês, deixa eu só conferir aqui instalações elétricas, para colocar aqui nos mesmo capítulo aqui de instalação, você pode clicar 2 vezes, e você pode buscar por aqui, tá? De qual base você quer buscar, e aí vai ser uma dica interessante, tendo em vista aqui, vocês vão ter já o orçamento pronto, e vocês vão precisar somente montar a EAP de vocês. E esse princípio vocês podem usar em outras situações também. Vocês, vamos supor, vocês já sabem o código que vocês desejam utilizar. Então, vocês vão basicamente buscar pelo código, tá? Então, escolhi aqui a minha base de dados, que seria essa daqui. Então, vocês viram que, ao invés de eu buscar na base de dados, que seria essa, depois arrastar para o meu orçamento, eu já fui diretamente aqui no meu orçamento, no capítulo onde eu iria adicionar, cliquei 2 vezes, escolhi aqui a base de dados, colei o código, ou digitei o código e aceito. Aí ele vai fazer a pergunta, eu aceito, automaticamente já vem para cá. Isso vai facilitar bastante a montagem da EAP de vocês. E em casos práticos, vai servir muito quando vocês já sabem, né, os códigos que vocês vão utilizar. Isso é muito útil, muitas vezes você tem um orçamento impresso, já em PDF, alguma coisa do tipo, e vocês vão basicamente reproduzi-los no software para fazer alguma checagem, ou começar um orçamento novo se baseando em códigos aí que vocês tenham, por exemplo, em PDF, tá? Então é uma outra forma aí de vocês alimentarem o orçamento de vocês, tranquilo? Então, voltando aqui para esse, né? Sendo dessas 2 formas, tanto buscando por aqui como preenchendo diretamente, vocês vão montar essa EAP aqui completa, tranquilo? Então, o que fica pendente é justamente a parte aqui de preenchimento das quantidades. Então, eu vou fazer uma amostragem, tá, de como vocês fazem
as tabelas de quantidades dentro do Revit, tá? Partindo do modelo lá IFC. É uma coisa que vai servir não só para usar no Arquimedes, como qualquer outro fluxo de orçamento que vocês eventualmente façam, até um orçamento de Excel, ou até para montar uma planilha de custo dentro do próprio Revit, será útil aí esse conhecimento. Então, o orçamento estando pronto, o que falta basicamente é a parte de quantidades. Então, agora eu vou abordar como vocês vão levantar, né, essas quantidades. Vou fazer, a princípio, uma abordagem dentro do Revit, tratando da questão de tabelas, tá? E aí, ao longo aí dessa semana, eu vou mostrar uma outra forma, que seria a parte de conexão de um plugin do Arquimedes, lá dentro do Revit, com o software Arquimedes em si. Tranquilo? Sobre a questão da EAP, as composições, alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Certo, vamos supor que não, né? Está aqui montada a EAP, depois vocês vão analisar, como eu disse, eu vou exportar e mandar para vocês, para que vocês possam reproduzir e preencher com as quantidades. E essas quantidades vocês vão levantar aí da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui o Revit. Eu disponibilizei para vocês os arquivos IFC, tá? Daquela edificaçãozinha, tá? Uma edificaçãozinha razoavelmente simples. Eu vou mostrar como vocês abrem aquele modelo IFC e geram tabelas de quantidades dentro do Revit, tá? Então, vocês vêm aqui em arquivo, tá? Vocês vão vir aqui em abrir, IFC, e vocês vão buscar aqui o caminho do arquivo de vocês, tranquilo? E aqui eu tenho essa pasta, vou abrir aqui a parte de arquitetura, seleciono aqui o modelo de arquitetura, vocês estão vendo que é um modelo aqui IFC, tá? Por isso que o caminho foi esse. Se fosse um modelo RVT, o caminho seria outro, então vocês iriam abrir aí diretamente, como abrir modelo. Mas se tratando de um IFC, vocês vão aqui em arquivo, abrir IFC, escolhem aqui o arquivo e vão abrir. Isso é interessante porque assim, vocês vão usar esse passo abrindo um IFC, tanto que venha do Revit, como que venha de qualquer outro software, tá? Um ArchiCAD, um arquivo que venha, por exemplo, do KBuilder, do Eberic, algum software BIM, tá? Porque, assim, a título de extração de quantidades, o interessante é que seja um software BIM. Eu estou falando isso porque outros softwares, como, por exemplo, o SketchUp, ele também exporta IFC. Só que ele não tem a questão da informação nos elementos dele, tá? Então, aqui dentro do modelo, deixa eu só mudar aqui o nível de detalhe, tá? Vou colocar aqui alto e vou colocar aqui como cores consistentes. Eu tenho esse modelo dessa forma. Então, aqui, quando eu clico, eu vou ter aqui as minhas informações. Tem uma informação importante que é sempre checar o modelo, né? Eu acredito que eu tenha falado isso já na aula anterior. Então, vocês vão checar sempre o modelo de vocês. Vou criar aqui uma caixa de corte. Ela está aqui bem longa. Deixa eu trazer mais para perto. Eu criei a caixa de corte, ela fez o contorno aqui ao redor de todos esses níveis. Eu posso também simplesmente selecionar o meu modelo aqui e clicar em BX para que ele crie uma caixa de corte mais próxima aqui, tá? Então, aqui ficou melhor. Vou trazer aqui mais para baixo e posso verificar como que está esse modelo. Foi importante dizer que o IFC é interessante que seja de um software BIM por conta das informações aqui que vão vir nesses elementos. Como eu tinha comentado, o SketchUp ele permite a exportação para IFC, porém os elementos dele não têm propriedades, né? Por exemplo, a parede que sai do Revit é um elemento parede, do ArchiCAD é um elemento parede, do Vectorworks é um elemento parede, né? No SketchUp é uma modelagem mais genérica, onde você pode aplicar um layer informando que ela é uma parede. Então, na verdade, o SketchUp ele é um software CAD, tá? Não é necessariamente um software BIM, por mais que permita que você
trabalhe arquivos IFC dentro dele e até exporte em IFC a partir dele. Dito isso, é sempre interessante que vocês façam essa checagem aqui do modelo, os elementos, como é que eles estão classificados, tá? Porque isso vocês vão usar para a vida de vocês. Vocês vão fazer um orçamento aí de algum arquivo, a pessoa que está desenvolvendo o projeto, elas podem estar utilizando qualquer software que queiram, e vocês vão receber basicamente o arquivo IFC para estar desenvolvendo isso, e vocês podem utilizar aí o IFC para fazer a parte de extração de quantidade. Tranquilo? Caso seja do Revit o arquivo, vocês estejam trabalhando no Revit, isso é até mais fácil. Mas eu preferi mostrar com o IFC para dar uma democratizada aí no fluxo, por mais que eu esteja escolhendo um software, né, que é o Revit, mas ele é o software mais popular e tudo mais, eu estou democratizando no sentido do formato do arquivo, tá? Para que permita que você, adotando o Revit como seu software, você possa receber arquivos de qualquer outro software. Então, essa parte de extração de quantidade, ela é um dos pontos principais aí da orçamentação em BIM. Tendo em vista aqui, você para você montar a sua EAP, né, de fato, um dos pontos que mais vai lhe onerar tempo é justamente a parte de extração de quantidades. No fluxo tradicional, você teria que medir ali no CAD, fazer polylines para tirar as áreas, tirar os comprimentos aí, né? E aí, a partir de um modelo BIM, você vai ter possibilidade de automatizar esse processo aí de extração de quantidades. Então, é isso que torna um orçamento em BIM bem mais interessante, né, do ponto de vista prático, do que um orçamento aí no método tradicional. Tranquilo? Então, eu vou mostrar essa forma aqui, a partir da criação de tabelas, porque é algo que vai ser útil para vocês, e vou mostrar também, depois nos vídeos, a vinculação diretamente através do plugin, que seria esse daqui, de medições BIM da própria CIP, tá? Então, eu vou fazer essa demonstração do plugin depois. A princípio, eu vou mostrar aqui a criação de tabelas. Então, eu vou apagar todas essas tabelas que já veio no modelo. Apaguei todas as tabelas e vou mostrar aqui a nova criação de tabelas a partir desse modelo, a partir de tabelas novas, tá? Então, para você quantificar os elementos dentro do Revit, vocês vão vir aqui em tabelas, clica com o botão direito, nova tabela de quantidades, tá? E aqui vocês vão escolher a categoria que vocês querem quantificar. E aí, dentro de um modelo, vão haver diversas categorias. São basicamente os elementos, né, que você está construindo. Então, são paredes, são pisos, são portas, janelas, forros, telhados, enfim, vão ter diversas categorias aí, tá? Eu vou escolher inicialmente as paredes. Então, tabela de paredes. Essa aqui é a fase, no Revit vão haver fases de construção. O interessante é que você olhe no seu modelo, né, qual a fase que está sendo utilizada, eu deixo essa como padrão, depois eu posso checar, só caso não apareça as quantidades, eu posso checar aí essa fase que tem no meu modelo. De um modo geral, ele vai vir com a fase padrão em que os elementos estejam, então vocês não vão precisar se preocupar tanto, tá? Então, eu vou criar aqui essa tabela de paredes. Vai começar a criar a tabela, ele vai me perguntar quais são os parâmetros desse elemento que eu quero listar na minha tabela, tá? Então, o que é que eu preciso no caso de uma parede? Do comprimento, seleciono aqui e arrasto aqui no verdinho, né, para adicionar parâmetro aqui na minha tabela. Eu vou ter o comprimento, eu vou ter tipo de parede, é importante. Vou ter a área. A área, na verdade, vai ser até mais importante do que o comprimento. Mas aí, eventualmente, dependendo do que eu queira fazer, pode ser que eu precise aí do perímetro, né, de parede. Então, vou deixar esse parâmetro aí de comprimento. E eu posso ter a família. No caso, existem famílias diferentes de paredes dentro do Revit, a parede básica, a parede empilhada, a parede cortina. Eu posso fazer aí uma filtragem ou classificação a partir das famílias, tá? Então, a categoria é parede, mas eu tenho famílias
eu vou ordenar aqui esses meus parâmetros que eu arrastei para cá, eu quero ordenar na ordem que eles vão aparecer na minha tabela. Então, eu vou ordenar por tipo, por família, primeiramente, depois por tipo. Então, basta que eu escolha aqui o meu parâmetro e suba aqui. Tá? Então, eu vou ter família, tipo, comprimento e área. Vou colocar aqui área na frente até. A princípio, eu vou fazer isso. Vocês vão ver que eu vou poder fazer depois algumas alterações. Essa tabela, tá? Então, basicamente isso a princípio. Ok. Listou aqui, para mim, as minhas paredes que tem no meu modelo por tipo, tá? Eu posso vir aqui e abrir os tipos de paredes que tem, as áreas de cada uma delas e os comprimentos. E aí, o que é que eu quero fazer mais? Eu não quero que apareça todas essas informações, porque esse modelo é pequeno, mas imagine um modelo maior, né? Cada instância de parede aparecendo aqui em uma linha, ia ficar uma tabela enorme. Então, eu posso voltar aqui na minha tabela de propriedades, posso vir aqui nos campos, ou na verdade aqui vai ter campo, vai ter filtro, vai ter classificar, vou vir aqui classificar, edito, mas eu poderia clicar em qualquer um dos outros, porque depois que eu entrar, eu posso alterar aqui por aqui, tá? Então, clicando em classificar, eu vou desmarcar essa opção de itemizar cada instância, ou seja, cada instância de parede, cada elemento ali modelado de parede seria colocado em uma linha, e eu não quero isso, eu prefiro desmarcar essa opção e vou classificar, tá? Agrupando aí de acordo com o parâmetro específico que eu queira, né? Então eu vou classificar aqui por tipo aqui de parede, vai ficar mais fácil. Então eu vou dar um OK aqui para vocês verem aqui o que aconteceu, tá? Eu classifiquei todas as minhas paredes da minha tabela por tipo. Então, eu tenho basicamente 3 tipos de paredes, tá? A minha parede bruta, eu tenho uma parede aqui de revestimento e outra parede aqui de revestimento. E aí, o que é que aconteceu? Tanto a área como o comprimento não apareceram aqui, tá? Da forma como eu gostaria. Apareceu aqui várias. Por quê? Porque a gente vai precisar vir aqui em formatação, vai precisar em formatação, a gente vai precisar pedir que ele calcule esse total aí de área e de comprimento, tá? Isso para qualquer parâmetro de quantificação, vocês vão precisar ir na guia formatação isso, e pedir para ele calcular os totais, tá? Esse mesmo passo, basicamente, vocês vão utilizar para qualquer tipo de tabela que vocês queiram criar dentro do Revit. Tabela de parede, tabela de piso, de esquadrias, tabela para outras disciplinas, né? Para elétrica, para o hidrossanitário, vocês vão usar basicamente o mesmo princípio de criar a tabela, adicionar lá, escolher a categoria, adicionar os parâmetros, fazer aí as classificações, né? Agrupando e fazendo a parte de formatação aqui das quantidades. Então, aqui no meu parâmetro de área, eu vou vir aqui em calcular os totais. Aqui no meu parâmetro de comprimento, vou vir aqui e vou pedir para calcular também os totais. Dou OK, e aí automaticamente aparece para mim o quantitativo, né, de paredes e a sua área total, tá? E aí vocês vão deixar essas tabelas aí prontas para que depois vocês escolham, né, façam essa a associação, essa analogia com o item da composição que vocês têm no seu orçamento lá, para que vocês possam levar essas quantidades para o orçamento de vocês. Tranquilo? Essa aqui é relativamente simples, né? Toda a parte que vai ter parede bruta é basicamente a alvenaria pura, né? Sem a parte de chapisco, reboco e tudo mais, tá? Então, inclusive, vocês podem realçar aqui no modelo o que é que ele está contando, ó, em cada um desses elementos, certo? Eu cliquei naquela de revestimento. Então, vocês percebem que essa parte de revestimento ela está bem maior do que a área, por exemplo, de parede bruta. Por quê? Porque o revestimento está indo dos dois lados, né? A parede bruta, deixa eu mostrar para vocês. Vocês podem vir aqui realçar no modelo. Aqui ele só está perguntando quais vistas ele quer que mostre. Então, ó, parede bruta é basicamente essa aqui do núcleo, né, da parede. Vocês percebem que a área dela é bem menor do que o revestimento, porque o revestimento está aparecendo dos dois lados. E essa outra aqui de revestimento cerâmico é em alguma área molhada, tá? Aqui no meu modelo.
seria aqui na minha área molhada, onde tem um revestimento aí na parte interna do meu banheiro, tá? Então, vocês vão verificando aí isso. Por que que nesse modelo foi feito dessa forma? Porque em toda essa parte comum, que não essa parte seca, né, que não seria a parte molhada, seria usado basicamente o mesmo tipo de material para fazer o revestimento em si desse núcleo de parede. Por exemplo, chapisco, o reboco, a massa corrida, a pintura, tá? Nessa área comum foi utilizado exatamente o mesmo material. Por isso que foi separado em basicamente dois tipos de paredes. Uma parede geral de revestimento e uma parede da parte de cerâmica, porque seria basicamente para a área molhada. Mas até essa questão de escolher onde você vai modelar cada coisa, ou você analisar, né, se você pegar para fazer um orçamento a partir do projeto já pronto, é só levar essas coisas aí em consideração. Vai analisar, obviamente, o seu projeto, onde que está cada coisa, por que está sendo utilizado. Tá? Então, é muito o papel do orçamentista fazer essas análises, né, no projeto. Um fluxo aí tradicional, vocês vão orçar um projeto a partir de um projeto pronto, que vai ter especificações, né, no memorial descritivo, eventualmente, vão ter algumas pranchas, onde vão ter algumas informações, e também tem a possibilidade, se vocês tiverem a sorte de receber um modelo, vocês vão poder extrair essas informações também através do modelo, tranquilo? Então, eu vou mostrar aqui alguma outra tabela, além da questão da parede, para mostrar que o princípio é basicamente o mesmo. A gente vai fazer aqui a criação da tabela, por exemplo, de a forro. Vamos buscar forro aqui. Forro, a fase, ok. Vamos escolher as informações, né, que tem aqui do forro. Tipo. Área. Vamos escolher a família também para colocar aqui na minha tabela. E aqui, mais uma vez, posso ordenar, certo? Família, tipo e área. Venho aqui em classificar, peço para não eternizar, classifico por tipo, venho aqui em formatar, venho aqui na área e peço para calcular os totais. E aqui, vamos só checar aqui nesse caso, não lembro se tem forro nesse modelo ou em que categoria está esse forro. Ah, legal. Aquilo que eu tinha falado de checar o modelo, tá? Como esse modelo veio de um IFC, vocês precisam analisar os elementos em que categorias estão, tá? Então, por exemplo, ali eu busquei a categoria de forros, só que não tem forro, né, na categoria de forro dentro do meu modelo, tá? Então, fiz essa modificação aí para mostrar que é importante essa análise, certo? De vocês checarem o modelo de vocês. No caso desse modelo aqui, o forro está nessa família aqui de modelos genéricos. Então, vocês precisam mudar a categoria em que vocês estão criando a tabela de vocês, certo? Então, além de, deixa eu checar aqui na tabela de propriedades, que outras informações eu posso ter para que eu possa quantificar esse meu forro. Então, esse daqui também está em modelo genérico, esse daqui também está em modelo genérico. Todos os meus forros que tem no meu modelo estão em modelos genéricos. Outro parâmetro aqui que pode me ser útil é, por exemplo, esse tipo IFC pré-definido, SAIL. Acredito que através dessas duas informações eu já consiga extrair aí a área de forro do meu modelo. Então vamos lá, vou fechar aqui essa tabela e vou criar então uma tabela de quantidades de modelo genérico. Modelo genérico. Ok. E aí vai pedir aqui os meus parâmetros. Eu tenho o tipo. Na verdade, o tipo, vocês viram que eu não iria precisar, não tinha nenhuma informação associada aqui a ele. Eu vou ter, basicamente, aqui o meu tipo IFC pré-definido. Eu vou checar através dele aqui se ele vai trazer a minha informação de forro. Vou classificar aqui para o IFC, eternizar
e ele vai me dar aqui aquele meu parâmetro. Tá? Tem dois tipos, basicamente, de tipo IFC pré-definido, que foram aqueles que eu escolhi. Eu posso estar filtrando dessa forma. E aí eu vou ter outros parâmetros que eu posso ou não inserir aqui no meu modelo. Eu vou estar fazendo análise do modelo e vou estar buscando aquilo que seja, aquilo que eu vá de fato utilizar. Tranquilo? Isso eu vou fazer para o forro, para o piso, para a parede, para o telhado. Tranquilo? Essas tabelas, a exemplo de como foi feito na EAP, vai ser basicamente a atividade também de vocês. Eu vou fazer outros vídeos mostrando outras formas de vocês extraírem essa quantidade, mas o que eu quero mostrar basicamente parte da criação de tabela, né? O princípio vai ser basicamente o mesmo. Se a gente ficar durante os momentos síncronos fazendo o passo a passo, a gente teria momentos síncronos muito longos, que não seria necessariamente ruim se houvesse aí as devidas discussões, mas é um momento síncrono longo, somente falando, pode ficar até cansativo, né, tanto para mim como para vocês. Então, o princípio é basicamente esse, e os desenrolares, né, ou mais detalhes, eu vou mostrar nas aulas gravadas que ficam lá. Eu optei por fazer aulas mais curtas, né, por volta de 10 minutos, algo em torno desse tempo, porque a aula gravada do encontro síncrono passado ficou com mais de 1 hora. Então, para você buscar dentro de um vídeo mais longo os passos onde foram falados cada coisa, fica um pouco mais complicado. Então, fazendo por partes, ficou, acredito eu, mais interessante. Tranquilo? Então, isso vai fazer parte da atividade de vocês. Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar aqui para dar uma embasada. Vocês vão, né, fazer as tabelas de quantidades, como eu disse, e vão trazer essas quantidades para cá, para o modelo de vocês. Uma vez vocês preenchendo aqui a API, as quantidades, vocês vão precisar exportar esse orçamento, né, num fluxo aí de trabalho eventual que vocês vão fazer. Vocês vão elaborar a EAP, vão quantificar, vão preencher aí as quantidades e vão exportar esse orçamento para que você envie para o cliente, enfim, faça os devidos envios. Obviamente, a gente, a princípio, só está trabalhando o orçamento de custo, né? Eu tinha comentado lá no primeiro encontro síncrono, que vocês vão precisar fazer os cálculos aí de BDI e tudo mais, mas eu vou deixar para fazer essa demonstração do BDI, como eu disse nas aulas gravadas, porque aí vai ficar melhor, não vai ficar muito denso aí no encontro síncrono. Então, o que eu vou mostrar basicamente é essa exportação da EAP. Vou colocar aqui alguns valores arbitrários de quantidades, só para que vocês vejam essas quantidades sendo colocadas lá. Depois eu vou limpar isso, quando eu for enviar, eu vou estar enviando sem as quantidades, já para que vocês preencham com a quantidade que vocês levantaram. A princípio, eu vou deixar só algumas quantidades, só para que vocês vejam que aqui na quantidade, ele está levando em consideração, a gente preenche a quantidade da composição e automaticamente a quantidade dos materiais, dos insumos, na verdade, pode ser material, pode ser equipamento, pode ser mão de obra, eles vão sendo também quantificados. E o que a gente vai ter aqui é basicamente a multiplicação, né, da quantidade versus o valor unitário, aí, tanto da composição como dos preços. Só para dar essa ideia a vocês, para que tenha algo preenchido para quando a gente for aqui nos nossos relatórios, tá? Então, tendo aqui o modelo, EAP, quantidades, a gente vai vir em arquivos e a gente vai imprimir e a gente vai ter aqui em imprimir relatório diversas opções, tá? De relatórios possíveis para a gente utilizar. Inclusive, a gente pode também editar esses modelos que já vêm aqui, tá? Eu posso depois, caso alguém queira mostrar essa parte de edição dos relatórios para que você possa editar, né, e formatar de acordo com o seu uso, de uma forma mais personalizada. Mas, a princípio, eu vou escolher algum orçamento aqui, algum modelo, né, de relatório pronto. Por exemplo, esse daqui vai ficar basicamente as 4 colunas, código, a descrição, a quantidade e o valor. Pronto, basicamente isso que eu preciso. Escolho, tá?
Vou marcar aqui a opção de visualizar previamente e vou basicamente pedir para imprimir. Ele vai me gerar aqui esse orçamento, tá? Com o código, né? A composição aqui, quantidade, o preço unitário e o valor total. É esse tipo de orçamento, esse tipo de relatório, esse tipo de dado que você trata com o cliente. Né? Uma vez você efetuando um orçamento para um cliente, você vai elaborar e você não vai utilizar o software para mostrar ao cliente. O cliente, muitas vezes, na prática, ele não quer necessariamente saber que ferramenta você utilizou. Da mesma forma é para projetos, né? O que você faz na parte de mostrar o projeto para o cliente, muitas vezes, ou pelo menos a parte de aprovar esse projeto, a parte mais técnica final, fica a cargo de algum relatório, alguma prancha. Então, da mesma forma, no caso do orçamento, a gente pode gerar um PDF com o resumo aqui do que seria esse nosso orçamento. Esse relatório vai ficar grande a depender de quão grande seja o seu orçamento. Tranquilo? Vão ter as informações aqui básicas, com inclusive as informações aqui de capítulos, e no final, um resumo disso. Aqui a gente consegue ter uma noção do custo até então dessa obra, tá? Mais ou menos essa a noção mais geral.